E aí, pessoal, vamos ver como é que a gente usa funções no dia a dia, certo? Suponha que aqui no granito o álcool gel 70, né? 70%, ele custa R$ 8 a unidade, certo? Obviamente, 2 unidades custa R$ 16, 3 unidades custa R$ 24, né? 4 unidades custa R$ 32, 5 unidades custa R$ 40. Como é que você sabe disso? Você vai adicionando aqui, né? Ó. Aqui é R$ 8, 2 unidades vai ser 8 mais 8, 16. 3 unidades vai ser 8 mais 8 mais 8, 24. 4 unidades vai ser 8 mais 8 mais 8 mais 8, que dá 32. 5 unidades vai ser 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que dá 40, certo? E se eu quisesse saber uma quantidade qualquer de tubinhos de álcool que eu comprasse aqui, numa quantidade qualquer, eu quero saber qual o preço que eu vou pagar. Como é que eu faria isso? Pela lógica aqui é simples. Você já viu aqui que você pode encontrar os valores também multiplicando, certo? Ó, por exemplo, 1 vezes 8 dá 8, significa que eu vou pagar R$ 8 por um tubinho. 2 vezes 8 dá 16, significa que eu vou pagar R$ 16 por 2 tubinhos. 3 vezes 8 dá 24. Então, a lógica aqui é eu sair somando, eu sair multiplicando, na verdade, né? O número x, a quantidade x, certo? A quantidade x eu vou multiplicar por 8. Entenderam aí a lógica? Então, se eu tenho uma quantidade x, se eu vou comprar uma quantidade x, o total a pagar vai ser x vezes 8, né? X vezes 8 é a mesma coisa que 8x. Então, a gente diz o seguinte, ó, que o total a pagar está em função da quantidade x, certo? Então, eu vou escrever assim, para ficar mais claro. O total, que eu chamei de t aqui, né? Ó, está em função de x. A gente escreve assim para dizer que t depende do x, certo? Está em função de x e tem uma formulazinha para esse t aqui. Para qualquer valor de t, para qualquer valor de x que eu colocar, certo? Eu vou ter um valor t. E tem uma formulazinha que a gente pode colocar aqui. Que fórmula é essa? Se aqui eu fiz 1 vezes 8, 2 vezes 8, 3 vezes 8, 4 vezes 8, 5 vezes 8. Se eu quiser saber uma quantidade x, eu vou fazer x vezes 8, ou seja, 8x. Então, a formulazinha que eu uso para calcular o preço de x unidades aqui que eu comprar do álcool gel é 8 vezes x. É bem simples. O que eu quero passar para vocês é só essa questão da formalidade da função, que a gente diz assim, ó, t está em função de x. T é o que? T é o total. Total a pagar está em função de x. Como é que funciona isso? Então, vamos ver essa pergunta aqui, ó. Quanto eu pago por 50 garrafinhas de álcool gel? Quanto eu pago por 50 garrafinhas de álcool gel 70%, certo? Quanto eu pago por 50 garrafinhas? Então, x aqui, que é a quantidade que eu vou comprar, né? X é 50. Então, no lugar do x, eu vou colocar 50. Eu vou usar essa função aqui, ó. T de x é igual a 8 vezes x. E no lugar do x eu vou colocar 50.
Por que 50? Porque eu quero saber qual o valor T. Qual o valor T quando o x for 50. Certo? Esse problema é bem simples mesmo, de verdade. Você resolvi ele de cabeça tranquilo. Só que o que eu quero passar para vocês é essa escrita aqui, ó. Como é que funciona e por que a gente usa ela. O que a gente está dizendo, certo? Então, a gente está dizendo o que aqui, ó? Quando eu comprar 50 garrafinhas do álcool gel, eu vou colocar no lugar do X o 50. Então, vai ficar 8 vezes 50, certo? É simples a conta. Então, T de 50 é igual a 8 vezes 50, 8 vezes 5 dá 40, coloco o zero, dá 400 reais, né? Então, quando a quantidade for 50, a quantidade de álcool gel que eu comprar, as garrafinhas, for 50 garrafinhas, eu vou pagar 400 reais. Observa uma coisa aqui interessante, viu? A gente já viu o que é imagem da função. Vocês lembram o que é a imagem da função? É um valor de y que eu obtenho quando eu substituo um valor do x. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, esse t de x aqui, ó, esse t de x é a mesma coisa do yzinho que a gente viu nas outras aulas, certo? E o que significa isso aqui, ó? Que o 400 é a imagem do 50, certo? O 400 é a imagem do 50, certo? Muito bem, espero que tenha entendido. Tem umas questõezinhas que parecem um pouquinho com esta daqui, vocês vão resolver lá na atividade, ok? Valeu e até a próxima aula.